acho que eu vou ficar quietinho aqui. Tem certeza? Só o negócio de trocar os slides aqui. Essa setinha Não, tá bom. aqui. Então, nos perdoe esses detalhes técnicos. Tá funcionando. Tá ótimo. Que a paz de Jesus esteja conosco. E é por conta de Jesus que a gente está aqui em todas as formas, né? Espiritualmente, fisicamente e de forma de inspiração, porque isso é uma casa amiga, uma organização, uma instituição, e mesmo o centro espírita não é nada sem as pessoas que fazem a casa ser o que é, e todos nós que de uma forma ou de outra a gente está contribuindo, porque no final, fora da caridade, não há salvação, né? E todos nós estamos atrás disso. Eu achei interessante o tema e essa foto. Sabe que que uma foto ela resume 1000 palavras? Porque quando a gente está falando de fé, né, aí essa menininha aqui parece que ela com bastante fé, mas o foco da foto não é essa menininha, é o outro lá, a outra criança que está com a mão na cabeça, assim, que tipo assim, traz uma fotografia interessante sobre a fé, porque a fé, né, o que é exatamente a fé? Eu acho que foi um comentário que exatamente como a gente expressa uma oração, uma prece, que não são palavras, né? É uma questão de sentimento. Então achei interessante porque o que nós vamos explorar essa noite, e eu peço a ajuda de vocês, porque não é uma palestra, eu acho que é mais uma conversa, um material interessante, e o importante é a gente interagir com esse material, porque Jesus trouxe naquele ministério daqueles 3 anos, né, que ele estava pregando e trazendo o reino dos céus, transformando aqueles espíritos e deixando todo esse legado que a gente tem, né, do Evangelho, esse legado que na verdade não é somente de forma moral, do crescimento moral, da transformação moral, é a nossa transformação espiritual. E ele trouxe esse conceito que a fé e o reino dos céus tem esse paralelo do micro e do macro. Então, o meu objetivo essa noite, nós todos aqui, é explorar como que funciona esse, e qual que o que a gente pode extrair desse relacionamento da fé, do reino de Deus, no micro e no macro. Então a gente vai usar aqui essa parábola aqui que ele está dizendo, né? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Está em Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele estava falando isso para os discípulos logo depois que eles receberam o pedido daquele pai que estava com aquele filho que estava com vários espíritos possessos, e ele chegou para Jesus. Os seus discípulos não puderam curar meu filho. E aí Jesus vai e faz a cura. E aí ele fala exatamente isso para os discípulos, porque ele está trazendo o conceito aqui da fé no sentido do micro, né? Está comparando com o grão de mostarda. E mais um pouquinho adiante, a gente vai falar bastante sobre esse relacionamento do micro e do macro. Aí, em Marcos, também João tem essa mesma referência sobre o reino dos céus. Ainda disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois de semeado, cresce e se torna a maior das hortaliças,
e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu possam pousar à sua sombra. Ele de novo trouxe o grão de mostarda, e agora ele está trazendo uma referência do macro, né? Do reino dos céus. Então nós vemos aí essa conexão do grão de mostarda. E de novo, ele está falando em parábolas, ele está falando da mostarda, do grão de mostarda, está falando está falando com pescadores, com agricultores, pessoas simples. Nós mesmos poderíamos estar naquele tempo, né? Mais de 2000 anos atrás, nós não tínhamos ainda essa concepção mais ampla do micro e do macro e como a gente tem esse reino de Deus já dentro da gente. Se a gente pegar, por exemplo, para entender o tamanho, né, porque nós somos seres sensoriais ainda, né? Nós somos espíritos encarnados, mas nós ainda somos muito sensoriais, ou seja, a gente precisa ver as coisas, a gente precisa ter né, o nosso cérebro trabalha com imagens, e a gente precisa ter uma ideia de dimensão, de tato, de olfato. Então vamos lá. Então, isso aqui é uma pequena descrição do grão de mostarda, mas o que eu estou só chamando a atenção aqui é do tamanho do grão de mostarda. É uma semente muito pequena mesmo. Tem de 1 a 2 milímetros. É bem pequenininha. Aí tem uma foto de quando ela está grande. E, de acordo com a parábola, a árvore da mostarda, na verdade, é uma hortaliça. Interessante. E ela fica realmente... Ela não é, na verdade, a maior de todas as árvores, se você for olhar no sentido científico da coisa. Mas é, comparativamente, pela sementinha dela, ela realmente, das hortaliças, ela é a maior. Exatamente. Então vamos trabalhar esse relacionamento, essa conexão, e por que a mostarda ela está sendo usada, né? O grão de mostarda está sendo usado nesse relacionamento do micro e do macro. Vamos lá na parte do micro. E na parte do macro, nós temos a fé aqui no micro, colocamos a fé ali, e colocamos o reino de Deus no macro. Isso aqui foi a gente fez... Estava inspirado e resolvi fazer isso. Não tá, se tiver alguma coisa que não está fazendo muito sentido, vocês fiquem à vontade e me chamem a atenção. Mas eu usei um pouco de discernimento do que está nas obras, nas escrituras, porque nós precisamos entender as coisas, absorvê-las, para que elas façam sentido e a gente possa agir em cima daquilo, né? O conhecimento, ele traz muito poder, a informação traz muito poder, mas nós precisamos saber como trabalhar. Então a fé, ela é o mesmo que poder. Então, já desde da nossa... E nós somos esse grão de mostarda, né? A representação é que nós somos esse grão de mostarda. Nós somos o micro e nós somos o macro também. O reino de Deus já está dentro da gente no nosso nível micro, quando nós somos a semente da mostarda. A macro, nós temos aqui, não adianta nada, uma semente, se ela não é plantada, né, como diz lá a parábola, porque quando ela nasce, ela cresce, ela vai dar frutos, ela vai ser usada para as árvores do céu, vai dar sombra, toda aquela coisa, né? Então, a micro, nós temos o poder. A macro, nós temos o resultado, que é onde que o reino de Deus realmente... Não adianta somente a gente ter o reino de Deus dentro da gente, estar latente. Nós temos que expressá-lo, nós temos que ser aquele servo que não enterrou a semente lá, né? Aquela outra parábola, enterrou a semente, ele enterrou os talentos. Obrigado. Que mais? Que mais que a gente pode trazer aqui? A fé é uma semente, ela é uma unidade. E o resultado, a macro, é a colheita. Então a micro nós estamos ainda, somos uma potencial colheita, mas não aconteceu ainda.
nós somos uma unidade. Nós, seres humanos, nós somos uma unidade, nós somos um espírito. E no resultado nós somos o todo. E aí a gente precisa trazer, perdão, no macro, né, somos o todo. Veio mais uma ideia. Pois não. Que essa analogia da mostarda com a árvore, nós somos a pequena poeirinha com relação ao universo. Nós vamos chegar lá. Essa proporção. Você está lendo aqui o meu roteiro. Você está lendo o meu roteiro que está na minha áurea. Que ela acessou sua nuvem. ela acessou a minha nuvem. Mas é isso mesmo. Agora a gente precisa trazer aqui o conceito do Livro dos Espíritos na primeira questão lá do Livro dos Espíritos. Vocês se lembram qual que é a primeira questão lá do Livro dos Espíritos? Qual que é a primeira dúvida que Kardec queria? O que é Deus? E qual que é a resposta dos Espíritos? Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Eu acredito que é na questão 132 que tem a pergunta: o que é o Espírito? São seres inteligentes do universo. Ou seja, nós, Deus é a inteligência suprema e nós também somos seres inteligentes. Ou seja, nós temos a fagulha de Deus com a gente. Nós somos um pedaço de Deus. A sementinha. Então nós, né, não disse Jesus, vós sois deuses, porque ele realmente disse o que nós somos. Se nós essencialmente temos toda a essência de Deus, nós estamos com ele. Mas o que acontece, quando nós estamos na unidade, semente ainda, temos o poder, mas nós precisamos que esse poder se transforme em um resultado. E pode ser que o resultado não seja uma colheita, mas alguma coisa vai acontecer. E Deus é o todo, porque ele é, né, a inteligência suprema. Ele é o todo. Tudo bem? Faz sentido? Até aí? Vamos agora falar de uma semente muito pequena, que somos nós. Eu achei interessante trazer isso aqui, porque nós realmente somos seres essenciais. A gente precisa ver, a gente precisa ver as fotos. E o interessante que nós estamos vendo aqui, eu trouxe aqui, por exemplo, se a gente olhar a primeira fase da fertilização, o primeiro pontinho lá é na concepção. A concepção acontece 24 horas, mais ou menos, depois do ato sexual. Então, já existe aquela concepção. De 0 até as 3 semanas, onde nós somos um embrião, o que acontece? Primeiro nós somos o que eles chamam de zigoto, né? O zigoto, e existe nessa fase embrionária, as células ainda estão se dividindo, nós não somos ainda um serzinho organizado, nós ainda estamos organizando, estamos procurando fazer o nosso ninhozinho lá no útero e tal, mas aí quando nós somos o embrião, esse processo acabou, nós já somos um ser organizado. E olha o tamanho do embrião, aproximadamente 3 milímetros. Lembra do tamanho da mostarda? De 1 a 2 milímetros, né? Mais ou menos o tamanho da mostarda. Um pouquinho mais à frente, em 5 semanas, depois 8 semanas e até 12 semanas, nós já temos aqui, né, nessa última foto aqui, né, das 12 semanas, nós já somos chamados feto. Já temos olhinho, já temos os membros, já temos uma coluna cervical. E olha só na régua aqui o tamanho que nós somos ali. 1,5 centímetro, né? Essa foto aqui, essa é uma foto real. Que se a gente olhar na nossa unha, isso aqui somos... Então nós estamos... O embrião é do tamanho da sementinha de mostarda. Se a gente pegar a nossa unha, a minha unha deve ter 1 centímetro, um pouquinho mais. A gente cabe na unha, nós já somos esse ser aqui que não está 100% completo, mas já está a caminho. Olha o tamanhozinho que a gente é. Olha lá o embrião do tamanho da sementinha de mostarda. Somos ou não somos uma sementinha de mostarda? Agora, para a gente trazer um pouco dessa concepção
do cosmos, né? E qual que é a importância de nós entendermos e a gente absorver esse conceito que nós somos o micro e o macro, mas sendo Deus o macro, né? Essa é uma foto da nossa querida Via Láctea, que aqui em inglês é chamado Milky Way, né? Acho bacana a tradução, Milky Way, Via Láctea. É complicado. É complicado. É porque vocês são de outra galáxia. Mas olha que lindo essa foto, e ela foi capturada, e a gente tem uma outra foto mais à frente, essa outra foto aqui, é uma foto mais completa do cosmos. A Via Láctea é uma só dessas galáxias. Aqui é uma foto tirada pelo Hubble, da NASA, em 2014, e foi considerada uma das fotos mais completas a nível de entender o tamanho. Nós estamos falando do cosmos, do universo conhecido, né? Então a Via Láctea é só um pontinho aí no meio dessas galáxias. Então, voltando aqui na Via Láctea, existem bilhões de estrelas na Via Láctea. Cada estrela tem um sistema solar. O nosso Sol é uma estrela e nós temos a Terra, faz parte desse sistema, né? Sistema solar, planetário, nós somos lá. Então, bilhões de sistemas iguaizinhos do nosso, talvez mais complexos, uns mais, outros menos complexos, fazem parte disso. E o interessante é que a gente vê que, né, a vida está sempre em movimento. Está sempre em movimento. Está sempre em movimento. A Via Láctea, ela se move, é um movimento. Ela também gira. E o que é interessante para a gente entender esse relacionamento do micro e do macro, vou voltar aqui um pouquinho. Como que nós nos relacionamos com isso? Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, fazer uma pequena viagem no cosmos, tá bom? No macrocosmo e no microcosmo. Vamos lá, ver se aqui tem que arrastar, né? Para cá, é isso. Ó. Vamos ver. Arrasta. Arrastamento. Ótimo. Clica no quadrado. Clica no quadrado. Clica na mocinha aqui. Tá indo um pouco rápido. Vocês estão... Deixa eu dar uma instrução para vocês. Olha aqui embaixo a distância. metros, 1 quilômetro. Não, aqui no computador está mais rápido, está aqui embaixo. Aqui é o nosso sistema solar. A distância da mocinha lá, tá? Já estamos a 10 milhões de quilômetros. 100 milhões de quilômetros, perdão. Agora estamos 1 bilhão de quilômetros. Olha onde que a gente está indo. 100 bilhões de quilômetros. Já estamos aqui entrando num outro sistema. Aqui estamos nas estrelas vizinhas. Eu não sei se vocês notaram, Capela passou aqui. Passou Capela aí, né? Reconheceu, né? Aí é a nossa Via Láctea, que a gente acabou de ver. Aí o sistema de galáxias. As nossas galáxias vizinhas. Estamos a 10 milhões de anos-luz. 100 milhões de anos-luz. Aí estamos entrando na teia cósmica, que é o universo conhecido. Agora nós vamos fazer uma regressão, vai passar rapidinho. Vamos voltar lá para a mocinha, que estava lá na Califórnia. Voltando tudo. Agora vamos entrar no microcosmos, depois de dar uma passadinha no macrocosmos. Tá. Centímetros.
fazer uma viagem pelo olho dela, pela retina. 10 micrometers, 1 micrometer. Então, você vai falando de milímetros mais. A gente vai se perder aqui na contagem. Nanometers. Já está no DNA. Grupo de átomos. O átomo de oxigênio, que estava na vez. Elétrons. Aí está no vazio do átomo, entre o elétron e o núcleo. Aí já estamos dentro dos prótons e os nêutrons. Aí estamos no átomo. Vamos a 1 ferrometer. Quarks, fóton e nêutrons. Ficando mais e mais profundo. 1 micrometer, até micrometer. Está voltando aqui. Não é maravilhoso o que a ciência... Deixa eu fechar aqui. Escape aqui, né? Tá. Acho que ele está trabalhando sozinho aqui. Tá no... ele tá muito inteligente, a máquina aqui tá... Ah, eu tô fazendo isso? Você está no vídeo ainda aqui. A gente só... É que você arrastou o... É porque eu acho que o que você fez aqui, aquela foi arrastar. Fiz um arrastamento. Ele não precisava. Tá. Aqui. Escape. A gente precisa disso para dar uma pausa para a gente absorver tudo isso, né? Pronto. Ótimo. Sempre. Aí. Tá vendo? Mesmo com essa tecnologia toda, a gente precisa um do outro para as coisas, né? Para acontecer. Sozinho nós não somos quase ninguém. O que a gente pode entender sobre isso, de acordo com a nossa realidade? Vocês se lembram quando nós fomos à Lua? Foi em década de 60, né? 69. Eu não era nascido ainda. Você não era nascido. Eu não era nascido. Não, eu era ainda um zigoto lá, né? O que acontece? Nós nós atingimos um pouco mais a atmosfera e tal, estamos pensando aí ir para Marte, né? Acho que esse é o... Mas a gente ainda está com toda a ciência, com toda a tecnologia, com tanto investimento. Quando a gente vê uma foto dessa, nem aqui né, as galáxias todas, falar só do nosso sistema galáctico. Nós estamos há muitos e muitos, a gente não tem nem ideia de quando vai ser possível a gente ir realmente para Marte, depois para Vênus, sair do nosso sistema planetário. Então parece assim uma coisa quase impossível. Mas a gente pensa bem, mas por que Deus dá para a gente esse poder de entender, de ver, de querer, de ter o conhecimento, exatamente? Porque o que acontece é que o homem, nós, espíritos encarnados, nós ainda estamos num processo evolutivo bem além do que a gente precisa para a gente ter essa conquista na agilidade que a gente tem a pretensão de ter. Por quê? A gente pensa na ciência, mas na verdade a nossa evolução é moral. O que a gente vê essas barbaridades acontecendo, a gente teve isso recentemente, nessa semana que passou, a gente vê o quanto nós ainda somos seres que estamos ainda muito na bárbara, muito fora do ser cósmico que nós somos, né? Nós estamos muito no micro ainda, né? Muito na semente. Isso tudo aqui, né, como já
voltando lá agora um pouco no Antigo Testamento, quando Deus falou a Abraão que a sua descendência será como as estrelas do céu, e ele mostrou, olha as estrelas do céu, suas descendências, porque ele já nos deu já nos sugeriu que nós somos a criação e responsáveis pelo macro. Ele nos deu o macro também. Só que a semente, até ela virar colheita do grãozinho de mostarda, até ela virar a árvore, né, aquela hortaliça, e ela dar frutos, é preciso passar por um processo. E também no Livro dos Espíritos, não me lembro exatamente qual que é o número da questão, mas é uma questão interessantíssima. Qual que é o objetivo da encarnação? Vocês se lembram? Qual que é o objetivo da encarnação? Progresso. O que mais? Deus nos dá a encarnação dos espíritos com o objetivo de nós atingirmos a perfeição, mas ele nos dá uma outra tarefa, de que trabalhando para atingir nossa perfeição, nós contribuímos com a obra de Deus, com a criação, nós somos co-criadores. Então, de novo, ele traz, né, já dentro da obra espírita, ele já traz esse conceito da responsabilidade, já traz à tona essa responsabilidade de nós trabalharmos na obra dele. Para nós, todos esses planetas, se a gente pensa que não existe vida fora da Terra, nós estamos um pouco ainda brutalizados mentalmente, sem ofensa nenhuma, por favor, mas não faz sentido lógico ter galáxias, conjunto de galáxias, bilhões e bilhões que a gente perde no infinito, e a gente achar que Deus só ia fazer um mundinho para nós, ia só ter esses seres, e é só isso, e tudo lá são pedrinhas e luzinhas que estão lá. Muito. Então, é até possível que nós não temos a visita desses seres que 100% de certeza que habitam esses planetas, essas galáxias, eles talvez não venham nos ver, porque a nossa vibração ainda está nós estamos tão distante ainda de, né, que... Se vier, nós atiramos. O pessoal atira mesmo, já correram atrás, essa é a primeira coisa, é o estágio que nos encontramos. Se eles passarem as leis para parar de atirar, né? Mas vamos aqui, a gente vai convidar o nosso mentor Emmanuel para falar de algumas coisas, porque a gente precisa discutir isso. Isso é importante a gente ter essa discussão com frequência, em casa, no trabalho com os amigos, porque nós somos seres inteligentes, não somos, né? Deus é inteligente. Nós somos seres inteligentes do universo, não é da Flórida, dos estados do planeta Terra. Nós somos todo esse macro nos pertence. Mas o que te pertence, você tem que ter senso de dono, né? Nos termos de business. Você tem que ter ownership. Você tem que ter ownership. E para ter ownership, a gente precisa de ter algumas coisas. Para a gente chegar do micro ao macro, nós precisamos de algumas coisas. A vontade, entender e como a gente aplica a vontade, entender o que é a liberdade e como que a gente pode aplicar essa liberdade, e a verdade. E a gente chega no Cristo de novo. Mas antes da gente chegar lá, Emmanuel, nessa obra impressionante, lindíssima essa obra, Pensamento e Vida, que vocês devem estar bem acostumados, ele fala muita coisa sobre a vontade e a importância de nós nos movermos na corrente da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Nós estamos mais próximos
do animal do que do anjo. Mas nós estamos destinados à angelitude. Mas como diz aqui, nós já passamos, né? Como diz Emmanuel aqui, nós já passamos por essa jornada do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino, o nosso destino macro. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Isso aqui que está em negrito são as qualidades inteligentes nossas. Tá? Vou explicar porque estão em negrito. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. E nós não estamos falando aqui de Alzheimer, nós estamos falando de relaxamento moral. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Mas nós estamos falando de vontade aqui, não é só aquela boa vontade, nós estamos falando aqui da vontade que Jesus trouxe para nós. Que ele veio fazer a vontade do seu Pai, do nosso Pai. E aqueles que fizerem a vontade do Pai serão chamados meus discípulos. Tudo bem? Acompanhando? Faz sentido? Continuamos aqui, então a gente vai trazer um pouquinho a nossa mentora Joana de Ângeles. Se tiveres liberdade. Nessa obra, O Homem Integral, nesse item 6, fatores de perturbação, a Joana de Ângeles fala sobre a liberdade como um poder que nós temos, né? Nós falamos de liberdade, o livre-arbítrio. Na verdade, esse é um dos maiores presentes que nós recebemos do Pai. A liberdade, nós somos seres livres, né? O livre-arbítrio. Ou seja, nós não somos, é por isso que nós nos distinguimos dos outros animais. Porque eles agem mais pelo instinto, a grande maioria deles, pura e simplesmente pelo determinismo. É sempre a mesma, né? Nasce, cresce, procria e passa por aquilo e fica ali. O homem tem o livre-arbítrio. Mas a Joana fala o seguinte sobre a liberdade. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. A grande palavra responsabilidade. A liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. E ela faz dois comentários nessa parte, ela comenta sobre Freud, ela faz um comentário sobre Gandhi. Freud, uma das frases muito conhecidas de Freud é que o homem, na verdade, ele não quer a liberdade. Ele aspira a liberdade, mas ele não quer a liberdade. Porque ele tem medo da responsabilidade que vem com a liberdade. O que é muito interessante é essa passagem do Freud, porque na questão 932 do Livro dos Espíritos, a gente tem aquela questão que é interessante, por que o mal ele se sobrepõe sobre o bem? Com frequência a gente vê isso, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu nessas 2 últimas semanas, o país inteiro para dar uma refletida. Foi obra de 3, 4 pessoas, né? E que tiveram aí, a gente vê, a gente que tem mais um pouco de discernimento sobre o lado espiritual disso, a gente vê que são pessoas que estavam realmente bastante perturbadas, são pessoas que estavam ainda
com sentimentos bastante animalizados, estavam totalmente bloqueados e quiseram fazer justiça com as suas próprias mãos e acabou impactando muita gente. Mas poucas pessoas, olha o impacto que teve. Não sei se vocês se lembram, em 11 de setembro de 2001, eram 5 ou 6 terroristas, né? Que derrubaram lá as torres com avião, as 2 torres, outro caiu lá no Pentágono, e nós estamos falando de um grupo de menos de 10 pessoas. É claro que existe uma organização por trás daquilo tudo, mas não foi só esse país que parou, o mundo todo balançou o mundo, né? É como se o que nós conhecemos de segurança pública tomou um outro rumo a partir daquilo, e todo mundo foi impactado. Ou seja, a pergunta de Kardec ela é muito, muito apropriada, pertinente, né? E vocês se lembram qual que é a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec sobre isso? 932. Acredito que Na verdade, eu estou com ela aqui, Alberto. Vou ler a pergunta corretamente, porque a gente dá uma simplificada, né? Já que eu estou fazendo ênfase, a questão é a seguinte: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Alguém oferece alguma... Pode ficar, não tem resposta errada, não. Tudo. Os bons são tímidos. O que mais? Porque a gente ainda está muito perto dos espíritos ainda. Ainda não estamos. Não chegamos lá ainda, né? Perfeito. Falta por conta da ignorância. Mais alguma... Alguém se habilita? Mais alguma possível... Vamos ler então a resposta? Por fraqueza destes. Desses quem? Dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. E usa arma, né? Os bons são tímidos. Quando esses quiserem, preponderarão. Ou seja, quando nós... Agora vamos traduzir, voltar aqui que a Joana está falando, o que bate com o que Freud falou também, que nós, seres humanos, na verdade, nós não queremos a liberdade. Por conta da responsabilidade que vem com a liberdade. E a Joana traz aqui, né, a nossa querida mentora, ela traz esse conceito que somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. O que acontece quando a gente usa mal a nossa liberdade. Insensato. E também a abertura aqui, a nossa irmã fez um comentário muito bacana, que totalmente conectado com a mensagem aqui, né? Que não adianta só a gente não fazer o mal. Se a gente só não está fazendo o mal, não quer dizer que nós somos bons. Nós estamos sendo neutros. Nós estamos sendo neutros, preguiçosos, tíbios, mornos. Mas a gente precisa fazer todo o bem que a gente tem que fazer. Lembra de uma outra passagem lá no Evangelho que Jesus, né? A gente vai acontecer com a gente. Assim é simbolicamente, né? Porque Jesus estava falando em parábolas porque, né? Não vou falar eles, somos nós mesmos. Naquele tempo, imagina nós ainda estamos evoluindo lá, então, naquele tempo nós estávamos assim bem quadrados, então tinha que falar bem em parábolas mesmo. Mas ele falou lá que vão chegar e vão bater lá na minha porta, lá no reino dos céus, e vai dizer: Senhor, 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 abra. Nós estávamos juntos e nós orávamos juntos e a gente compartilhava junto e tal. Eu vou dizer: eu não te conheço. Não te conheço. Não me lembro disso. Será que Jesus realmente vai falar isso? Qual que é o simbolismo disso tudo? É que nós estávamos
não estávamos fazendo mal. Então a gente achava que a gente já estava, nós só não fazendo mal, nós já éramos espíritos perfeitos. Mas esse que é o problema, né? A gente conhece a verdade. Quando você conhece a verdade e ela nos liberta, ou ela pode, de acordo com o que a gente usa daquele poder, ela pode também nos deixar, nós mesmos nos colocar numa prisão. Se nós não agirmos, se nós não transformarmos aquela semente em árvore, nós não vamos dar fruto. E é por isso que Jesus disse que eu não te conheço, porque na verdade nós não fizemos nada. Só fomos bonzinhos, mas não fizemos nada para os outros. Se você não cuidou, se você não me deu roupa quando eu estava nu, não foi me visitar quando eu estava na prisão, não me deu comida quando eu estava com fome. E aí está falando com Pedro, aí Pedro, Jesus, quanto foi isso? Porque a gente, não estou falando de mim, o que fazes a qualquer um desses, meus filhos, está fazendo a mim mesmo. Vamos aqui, se tiveres a verdade. Então nós falamos, você lembra do que nós falamos para sair do micro para o macro? Precisa ter fé, né? Colocar o poder da fé para transformar a semente. E como que a gente trabalha essa fé? Porque a fé é toda essa passagem, né? Esse processo da semente e a colheita. A gente falou da liberdade, a gente falou da vontade primeiro, né? Da vontade, que não adianta a gente, se não tiver vontade, se a gente não tiver aquele desejo ardente que está dentro da gente. Nós sabemos quem somos e nós sabemos quem seremos, porque já está tudo no nosso DNA, já está, né, tem aquele tipezinho do bem e do mal já está com a gente, mas nós temos essa liberdade. Mas, para finalizar, é importante que nós temos a verdade que nos trouxe o nosso mestre. E aí, todo o Evangelho de Jesus é um ensinamento para nós seguirmos, né? Que, de novo, para plagiar aqui o que foi dito, que o importante é nós não sermos bons espíritas, conhecermos o Espiritismo, trabalharmos. O objetivo do Espiritismo é nos transformar em pessoas melhores. O bom espírito não é aquele ser perfeito, é aquele ser que luta todos os dias para se livrar das imperfeições. Trabalha para a gente se melhorar. Então, isso aqui são são aqui 7 condições, né? Tem uma tabelinha, ações humanas e recompensas divinas, do Sermão do Monte. Sendo que a mais importante de todas, né? A gente tem referência do reino dos céus nos pobres de espírito, que é uma condição do ser, que é a humildade, que é a entrega, que é nós sermos semente unidade, mas sabemos e temos dentro da gente essa convicção, essa entrega que nós pertencemos ao todo. Nós pertencemos a um Senhor, a um Pai que nos ama, que nós podemos fazer, nós podemos pintar e bordar em várias encarnações, nós vamos ser filhos pródigos, se já não fomos, vamos ser, e a gente vai sempre ter a porta aberta. E esse Pai nos espera, mas nós precisamos ter eu diria, o respeito, a convicção que Ele é o nosso Pai. Por isso nós temos essa conexão com o Pai. E depois, no todo, os perseguidos por amor e justiça, deles é o reino de Deus. A gente vai falar um por um, mas é importante colocar aqui, dentro dessas 7 bem-aventuranças, o reino dos céus foi colocado, que é dos pobres de espírito, depois o reino dos céus são os perseguidos por amor e justiça. Que, de novo, o ser humilde, né, pobre de espírito, é uma condição, mais que a semente, mas o obter
o reino dos céus necessita das nossas ações, necessita do nosso trabalho, necessita do plantio para a gente ter a colheita. Os perseguidos por amor e justiça, se nós estamos naquela condição de sermos perseguidos, é que a gente fez tudo que Jesus pediu para a gente fazer, né? E a gente está fazendo certo. Então, os pobres de espíritos, deles é o reino dos céus, os que choram serão consolados, os brandos e pacíficos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, eu vou ter que voltar porque agora me veio uma coisa interessante. Por que eu falei fardos? Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, mas aquele que só pensa em comer e não pensa nada na justiça serão fardos, que será um fardo pesado para carregar, porque a gente está pensando mais no nosso ser, né? Não serão fartos, serão fardos. Os misericordiosos terão misericórdia. E essas aqui são condições para nós, agora voltando na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, né? Na obra de Kardec, é a obra principal da nossa doutrina, em que nós temos, você se lembra da escala dos espíritos? Lá que nós temos 3 ordens, nós temos a primeira ordem dos espíritos imperfeitos, depois dentro dessa ordem tem as categorias dos vários níveis de espíritos, que nós nos classificamos lá, 99,9% das vezes. Depois tem os espíritos bons e depois os espíritos puros. Os espíritos bons tem mais 5 categorias, e nos espíritos puros só tem uma categoria. Então, essa receita de bolo aqui, essas bem-aventuranças, é o que Jesus nos trouxe como condições dessas nossas ações humanas, desse nosso crescimento como espírito. Conforme nós vamos atingindo isso, a gente vai mudando de grau. A gente vai saindo de um... Por isso que nós, sendo espíritos imperfeitos, passando muitas vezes de categoria para categoria, o nosso mundo também, né, de provas e expiações, nós já conseguimos conquistar a faixa da regeneração. Ou seja, nós estamos fazendo progresso. Nós estamos conseguindo fazer isso. Mas ainda precisa de bastante trabalho. Só vamos realmente obter, né, o reino de Deus, o reino dos céus, quando fomos perseguidos por amor e justiça. Aí são pouca coisa, já tem mais uns 5 minutinhos, dá para concluir. Esse é o trabalhador, esse é o cristão, esse é o espírita, esse é o ateu, esse é qualquer um que está trabalhando pelo amor e pela justiça. Porque quando você está trabalhando na causa do bem, quando nós estamos trabalhando por amor, e o amor não é só o amor pelas coisas que eu tenho, pelas pessoas que eu amo, mas o amor incondicional, que é o amor do Pai, nós automaticamente vamos estar trabalhando também no lado da justiça. E num ambiente em que nós podemos ser a minoria, muito provavelmente que nós vamos estar agindo ao contrário da maioria. O caso de Jesus, o caso de muita gente, o caso de todos os cristãos que passaram e continuam passando por esse processo de serem discriminados, o processo de ser mal entendidos, de nós sermos ainda, em muitos lugares, conhecidos como pessoas de não muita boa índole, né? O que acontece? Importa a religião? Não, né? O que importa é a gente ser consciente da nossa responsabilidade. O que importa é a gente ver esse poder todo, porque a fé é um poder imenso. Na verdade, a fé, né, é essa conexão que nos traz, que traz do micro de nós, unidade, com
o macro, com o Pai, com o todo. De nós sabermos que tudo que nós queremos fazer, e se for com amor e com justiça, nós vamos exatamente estar no caminho de conquistar o reino de Deus que já está dentro da gente. Não é bacana? Não é bonito essa... Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela casa, por ter trazido a gente aqui. Obrigado.